Bem-vindos, então, à nossa quarta aula de ensino coletivo de violino e viola. Hoje, então, vamos trabalhar com a empunhadura da mão direita, principalmente pensando nos movimentos de pronação e supinação e observar como é que a nossa mão se comporta com o arco do violino e da viola. Eu vou fazer algumas marcações aqui na minha mão direita. Nós já sabemos na primeira aula que marcamos aqui na falange medial do dedo indicador. Nós temos essas três falanges, a falange proximal, a medial e a distal. Então, nós marcamos bem aqui no meio da falange medial, que é a parte central do dedo, depois dessas duas articulações. Marcamos também a ponta do polegar, a ponta do dedo mínimo. E agora, nós vamos segurar o lápis, como já sabemos. Pode ser daquela primeira forma, certo? Deixando um espaço entre cada dedo, depois deitando o indicador na falange medial. Pode ser da segunda maneira, como o método Suzuki, colocando o polegar atrás da última articulação do dedo médio e depois colocando o lápis entre esses dois dedos, deitando o indicador e deixar o dedinho em pé. Ou a terceira maneira, que é colocar, ligando os pontos, colocando o lápis aqui na falange medial do indicador e encostando no dedo mínimo. Colocar depois o polegar alinhado ao dedo médio. Então, essas três maneiras nós já sabemos como fazer. E agora, nós aprendemos na terceira aula sobre pronação e supinação, os giros para dentro e para fora. Giramos primeiro tirando os dedos, depois nós giramos somente o pulso sem tirar os dedos da corda e, por fim, alinhamos o polegar com o dedo médio e realizamos novamente o mesmo movimento de pronação ou giro para dentro em direção ao indicador e supinação, giro para fora em direção ao dedo mínimo. Hoje nós vamos acrescentar uma nova marca. Essa marca será nessa primeira articulação do dedo indicador, depois das costas ou da palma da mão. Então, aqui tem as costas da mão. Essa primeira articulação, do lado dela, nós vamos marcar um X. Então, vejam só. Marquei esse X na primeira articulação que separa o indicador das costas da mão. Esse X, então, doravante, batizado de X, nós vamos segurar o lápis e nós vamos observar o que acontece com esse X. O que acontece com a posição dessa articulação do indicador quando nós realizamos os movimentos de pronação e supinação. Antes, fizemos isso, certo? Observe o que acontece, eu vou ficar na lateral, para vocês observarem o que acontece com a posição desse X. Quando nós realizamos a pronação, observe onde ele está, e a supinação. Veja um giro que acontece com este ponto marcado. Ele vai girar de cima a baixo. Esse movimento de giro do pulso, dessa articulação, ela vai agora diminuir em relação ao ângulo, ou seja, você não vai girar tanto assim, mas você vai diminuindo, veja, de cima até embaixo, você vai começar a girar menos, mas acontece esse giro. Esse X vai de cima a baixo. E quando nós realizamos esse movimento aqui no lápis, estávamos fazendo isso,
depois sem tirar os dedos, depois alinhando o polegar. Observe agora, eu vou segurar o lápis pelo lado de dentro para vocês observarem o que acontece com a mão direita. Observe que o movimento começa com o X acima do lápis e quando eu faço pronação, o X vai para abaixo do lápis. Quando eu faço supinação, o X volta para cima do lápis. Então, o X vai andar de cima para baixo, de baixo para cima do lápis. Eu vou usar agora uma vareta mais comprida para que isso fique mais visível. Então, com essa vareta, observe que o X vai de baixo para cima, de baixo para cima. Isso acontece quando nós vamos tocar aqui com essa movimentação desse X vai acontecer quando nós estivermos puxando o arco. E esse movimento vai acontecer pronação, com a mão virada, né, em direção ao indicador, quando a mão se afasta do corpo. E supinação, quando a mão se aproxima do corpo. Na aula passada, nós falamos que quando a mão se afasta do corpo, você vai mostrar a palma da mão. E quando se aproxima, vai mostrar as costas da mão. Isso acontece quando nós puxamos o arco, com o arco para baixo, mostrando um pouco da palma da mão, e arco para cima, escondendo um pouco a palma da mão. Então, arco para baixo e arco para cima. Ou seja, quando nós chamamos de arco para baixo, quando nós afastamos a mão do tronco. E nós chamamos de arco para cima quando nós aproximamos a mão do tronco. Né? Então, arco para baixo, mostrando a palma da mão, arco para cima, escondendo a palma da mão. Arco para baixo, fazendo pronação, e aí vocês vão reparar que o X, onde ele está? Abaixo da vareta, quando eu faço arco para baixo. Então, movimento de arco para baixo, afasto a mão do tronco, mostro a palma da mão, o X está abaixo da vareta, e quando eu aproximo a mão do corpo, fazendo o arco para cima, eu escondo um pouco a palma da mão, o X está agora acima, aqui, acima da vareta. Então, nós podemos ver isso acontecendo com o arco. Então, estamos aqui agora com o arco do instrumento. Vamos segurar, eu vou já passar a segurar o arco onde se deve. E quando você realiza o movimento de arco para baixo, afastando a mão do corpo, você vai perceber que o X está abaixo da vareta. E quando eu toco o arco para cima, o X vai estar acima da minha vareta. Certo? Então, agora, mais uma vez, vou convidar a Ana Júlia. Vem aqui, Ana Júlia. Vamos hoje, finalmente, usar o nosso arco. Então, antes da gente usar o nosso arco, eu vou também fazer o X na sua mão. Posso pintar a sua mão? Mão direita. Essa mão direita aqui, ó. Isso. Vamos pintar a ponta do polegar. Na falange medial aqui do indicador. Na pontinha do dedo mínimo. E também, nós vamos fazer um X aqui nessa articulação, olha. Um X nessa articulação aqui do indicador. Certo? Então, vamos agora segurar o nosso arco
cuidado para a gente não encostar na parte branca do Crina. arco, que é a Crina, cavalo. crina. Crina é feito do cabelo do cavalo, né? Cavalo. Então, muito cuidado com a crina, porque ela pega a sujeira muito fácil, né? Então, segure o seu arco sem encostar na crina e a gente vai agora descobrir qual é o ponto de equilíbrio do arco. Coloque o arco assim e você vai colocar em cima da mão, muito devagarinho, para descobrir qual é o ponto de equilíbrio, onde o arco ele vai ficar, olha, parado. Opa! Mais para cá, então. Isso, um pouco mais para cá. Vamos testar. Uia, olha isso, exatamente aí. Opa, peraí. Tem um elefante em cima do arco. Vai, pode puxar. Isso, muito bem. O ponto de equilíbrio do arco é o lugar aonde, neste lugar, este pedaço do arco pesa tanto quanto este pedaço. Então, é neste ponto de equilíbrio, que você vai descobrir do seu arco, que você vai colocar o seu polegar. Então, onde ele está equilibrado, põe o seu polegar. E aí, você vai montar a sua mão aqui na vareta, como se ele fosse... Fiquei confusa agora. Aqui, ó, né, um ponto de equilíbrio, né? Aí você monta a sua mão como se fosse num lápis. Aqui é o meu ponto de equilíbrio, vou colocar o polegar e colocar... Opa, aqui, ó. E colocar os dedos como se fosse... Isso, como se fosse no lápis, tá bem? E agora a gente vai trabalhar com esse ponto de equilíbrio. Vamos pegar os rolinhos, colocar o rolinho no ombro, colocar o arco dentro do rolinho, e aí você pode deixar encostar a crina no rolinho, porque dentro do papelão tá limpinho, tá? Então pode encostar, deixe a crina virada para o chão, certo? Não deixa ela do lado, né? Deixa ela virada para o chão. E agora a gente vai fazer Coca-Cola. 4 Coca-Colas. Vai lá. 1, 2, 3 e Coca-Cola. 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 Última. Coca-Cola. Muito bem. Agora a gente vai puxar devagarinho até que o nosso polegar vá encostar nessa parte aqui do talão. Veja, nunca entalhe o polegar dentro dessa parte que se chama castanha. Isso aqui é castanha? Isso chama-se castanha. Não parece uma castanha. A palavra é a mesma, né? Mas não é castanha de caju. Gosta de castanha de caju? Então, vamos colocar o polegar aqui, ó, onde encosta na castanha, sem enfiar o dedo aqui, sem travar o polegar aqui dentro na curvatura da castanha. Bem aqui. Aí, nós vamos montar a nossa mão aqui. Deixe o dedinho curvo em cima do lápis, o indicador deitado em cima da vareta e o anelar e o dedo médio tampando, o dedo anelar tampando essa bolinha que tem aqui na castanha. Tá? Então, tampando a bolinha da castanha. Deixa eu ver. Ótimo, muito bem. Polegar curvo. Agora vamos segurar o rolinho com a outra mão. É pesado. Vamos colocar aqui. Junta as duas mãos. Tudo bem? Isso. Agora vamos fazer Coca-Cola Fanta? Não. Pode ser? Só Fanta. Só Fanta? Então vai lá. Ana Júlia só quer Fanta. 3, 4 e Fanta. Olha o ombro, não sai do alinhamento. Fanta. 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 Muito bem. Agora, toda vez que você chegar no talão, Ana Júlia, você vai ver se o X está acima da vareta, ó, acima da vareta. E toda vez que o arco estiver na ponta, você vai ver se o X está abaixo da vareta, se ele está para baixo da vareta. Então, essa movimentação do X de cima para baixo da vareta. Para que tá serve bem? essa molinha?
essa parte é o fio de prata, ele ajuda na estabilidade do arco. Vamos juntar aqui as mãos. Isso, vamos esticar sem sair o ombro do lugar. Olha os pés, dobra os joelhos e Coca-Cola, Fanta. Olha a pronação. Coca-Cola, Fanta. Veja se o X agora está acima da vareta. Está acima? Isso. Agora vamos puxar até a ponta. Onde está o X? Está embaixo da vareta? Aham. Ótimo, muito bem. É meu pesado. É meio pesada, né? Muito bem. Pode me dar aqui agora. Então, nós trabalhamos então agora, né? Nós trabalhamos sobre o movimento de pronação e supinação, ou a viagem que esse X realiza na vareta. Para baixo e para cima da vareta, tá bem? Nós vamos agora trabalhar com Uma caixa de ovo. uma caixa de Tem ovo aí ovos. dentro? Que eu tô com fome. Não tem, não. Olha só, essa caixa está vazia. Essa caixa, ela é muito legal para a gente fazer exercício, que ela é feita, tem que ser uma caixa com 10 ou 12 ovos. Pode ser qualquer caixa de ovo. Não pode ser qualquer. Tem que ser assim, com uma tampinha, tá? E aí a gente tem que ser feito com esse material de papelão. Além disso, nós precisamos que a caixa tenha esses buraquinhos aqui, olha. Então, vou mostrar aqui os buraquinhos. Ela não pode ser de um fundo único. Quando está tudo ligado aqui, aí não dá para a gente realizar o exercício, tá? Eu vou, então, realizar primeiro o exercício, depois eu vou pedir para a Ana Júlia fazer. Então, o que é essa caixa de ovos? Essa caixa de ovos vai nos ajudar a tocar o violino, né? Então, vamos colocar ele aqui no ombro, segurar o arco no talão, veja, os 2 dedos da castanha, dedo anelar, dedo médio, dedinho curvo. E aí a gente vai escolher uma dessas casinhas. Isso, tem que ser, como essa tem 12 ovos, eu vou escolher bem a do meio, ó. Mas se você tiver 10 ovos, você pode escolher a terceira casa ou a segunda, tá bom? Então, olha só. Vamos puxar o arco. 1, 2, 3, 4. Vamos testar? Ana Júlia, sua vez. Vou pegar o seu arco. Vamos segurar com a mão esquerda aqui, assim, ó, nessa ponta. Coloca aqui. Ótimo. Segure o arco bem direitinho. Dedinho curvo, 2 dedos na castanha, indicador. Isso, vamos colocar aqui na terceira casa. E nós vamos, então, agora puxar o arco fazendo Coca-Cola. Coca-Cola. Tá bem? Faz sozinha agora? Coca-Cola. Fanta. Fanta. Mais uma. Fanta. Guaraná. 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 Coca-Cola, Fanta. Coca-Cola, Fanta. Muito bem, agora eu vou fazer junto com você, só que eu só tenho uma caixa de ovos. Então eu faço no rolinho e você faz na caixa de ovos, pode ser? A caixa de ovos é Vamos mais lá? leve que o violino. Vamos lá. Então vamos fazer Coca-Cola Guaraná agora. Tá Só bem? Guaraná. 1, 2, Coca Guaraná. Coca-Cola Guaraná. Coca-Cola Guaraná. Reparem na viagem do X. Se ele está vindo de cima da vareta para baixo da vareta. Não, temos que fazer esse movimento da pronação e supinação, né? O seu avião é a sua mão, né? É esse arco que está andando, certo? Onde é que o X está indo? Vai lá. Puxa o arco bem na frente do corpo, tá? 3, 4 e Coca,
cola, guaraná. Olha a pronação. Coca-cola, guaraná. Muito bem. Obrigada, Ana Júlia. Pode sentar ali. Então, é importante que a gente entenda que esses dois movimentos de pronação e supinação devem ser trabalhados para que a gente entenda que o pulso realiza este movimento do talão até a ponta e da ponta para o talão. Na hora de tocarmos o instrumento, isso vai nos ajudar a manter o arco em cima do instrumento. Tá? Então, nós vamos agora fazer um último exercício com o arco ainda, que é o mesmo exercício que nós fizemos com o limpador de para-brisa, só que agora com um arco. Muito cuidado quando você for realizar esse exercício. Faça do lado da cama ou do sofá, para não deixar o arco cair, tá? Então, estique bem o braço, vou ficar um pouquinho mais para trás para vocês enxergarem todo o arco. Você vai manter o braço esticado e o arco aqui na vertical, realizar o movimento girando apenas o pulso, desse jeito, e depois o movimento inteiro. Cuidado para não deixar cair o arco. Outro exercício que é muito interessante que a gente realize é o movimento de como se você estivesse agitando uma onda, né? Realizando uma onda aqui. Então, é um movimento onde nós vamos realizar esse movimento com a mão e o arco ele vai, então, receber essas ondas aqui. Então, esse movimento vai fortificar a nossa empunhadura da mão direita e, ao mesmo tempo, manter, então, a nossa firmeza aqui no arco. Nós tínhamos feito também aqueles exercícios de puxar e empurrar, que podem ser perfeitamente feitos aqui no arco, puxando e empurrando. E também, por fim, o exercício de levantamento de peso com o dedo mínimo, que agora é realizado num arco, né, através da movimentação do quarto dedo, do dedo mínimo. Né? Então, com o peso do dedo mínimo, realizar esta movimentação. Agora eu vou mostrar um pouco, então, sobre o violino. Temos aqui o nosso instrumento, o violino. E estou colocando aqui atrás uma espaleira, que é um acessório para ajudar a colocar o instrumento no ombro. Como nós vamos posicionar o violino no ombro? Nós vamos colocar os pés alinhados, relaxar os joelhos, colocar o polegar esquerdo aqui no fundo dessa madeira, do fundo do instrumento, e os 4 dedos no tampo do instrumento. Então, polegar no fundo e 4 dedos no tampo. Deixando o instrumento bem na frente do corpo, nós vamos, então, esticar o instrumento para cima, esticando o braço, vou ficar um pouquinho mais para trás, e depois vamos girar o instrumento de maneira que a gente consiga olhar esta parte aqui que tem o botão do instrumento. Então, aqui está o botão do instrumento e nós vamos, então, girar o instrumento olhando para o botão. Essa posição, na metodologia de Paul Holland, ele vai falar sobre a Estátua da Liberdade, mas como nós não temos aqui a Estátua da Liberdade, a não ser nas figuras e algumas estátuas menores, nós vamos falar da tocha olímpica. Então, levantar a tocha olímpica, girar para você olhar para o botão e com a mão direita segurar aqui na lateral do instrumento e trazer de cima a baixo o instrumento no ombro. Então, mais uma vez, deixar o instrumento bem na frente do corpo, esticar o braço, girar, olhar para o botão
segurar na lateral do instrumento e trazer para cima do ombro. Depois, nós vamos manter ainda a cabeça alinhada. Não tente colocar a cabeça tirando do eixo, cuidado com esse posicionamento da cabeça. Vamos lembrar do alinhamento vertical, do ganchinho que vai prender a gente aqui na parte posterior superior da cabeça e que vai permitir que você faça um leve movimento de não e um pequeno movimento de sim. Quando você relaxar a cabeça e olhar para a sua voluta, que é essa parte redonda aqui do instrumento, no início do instrumento, e aí, então, você vai deixar cair o peso da cabeça em cima. Então, mais uma vez, esticou, né? Levantou, puxou aqui, relaxou a cabeça, olhou para a voluta, aqui onde está o início do instrumento, e vai deixar cair o peso da cabeça em cima do instrumento. O que segura o instrumento no nosso ombro é o peso da cabeça. Então, esse peso que a gente, às vezes, está cansado e vai apoiar o peso da cabeça em cima da mão para descansar o peso. Este peso você vai colocar em cima da queixeira, que é essa parte aqui, onde nós vamos, então, deixar cair o peso da cabeça. É esse peso da cabeça que vai segurar o instrumento. Não pode ser nenhum tipo de movimento de ombros ou de entortar a cabeça, né, para segurar o instrumento no ombro. Precisamos, então, relaxar a cabeça e deixar cair o peso. Uma vez que o peso da cabeça está aqui, bem posicionado, as mãos devem ficar livres, bem relaxados os ombros, e aí nós vamos, então, partir para os exercícios com o instrumento. Então, só vou me certificar que o instrumento está afinado aqui. Então, mais uma vez, 1, 2, 3, relaxa a cabeça, deixa cair o peso e solte os braços. Se você não conseguir, fique perto da cama, do sofá, não solte os braços se você não tem certeza que o instrumento vai estar bem seguro no seu ombro. Para isso, é necessário colocar uma espaleira ou uma esponja ou alguma almofada que vai ajudar a preencher esse espaço entre o ombro e o instrumento. Então, nesse caso, relaxei a cabeça, vou deixar cair o peso da cabeça em cima do instrumento. Uma vez feito isso, vou com a mão direita, a mão esquerda, vou segurar aqui, mesmo que eu possa soltar as duas mãos, eu vou segurar aqui na lateral. E com a mão direita, vou deixar o polegar direito na ponta aqui dessa peça aqui, escura do instrumento, que é onde nós dedilhamos as cordas, que é o espelho. Então, o polegar direito na ponta aqui do espelho. Nessa ponta do espelho, eu vou levantar o indicador direito e realizar movimentos de beliscar as cordas. Este movimento de beliscar as cordas nós chamamos de técnica de pizzicato. Eu vou escrever aqui para todos poderem visualizar. Essa técnica de pizzicato é uma técnica de beliscar as cordas para que elas soem sem o arco. E essa técnica, para a gente realizar o pizzicato, precisa apoiar o polegar na ponta do espelho. Espelho é essa peça onde nós vamos dedilhar os dedos. Então, colocar o polegar aqui, levantar o indicador e realizar, beliscar as cordas a uns 2 centímetros para dentro do espelho. Então, veja,
o espelho termina aqui, você vai medir mais ou menos uns 2 dedos e colocar o seu polegar na ponta, beliscando para dentro do espelho com a parte mais carnuda do seu dedo. Então, nunca faça o pizzicato na ponta do dedo, mas na parte polpuda do dedo. Então, aqui mais onde tem a parte mais carnuda do dedo, né? Então, 2 centímetros para dentro, nós vamos, então, beliscar as cordas no movimento circular que vai ser guiado pelo cotovelo. Movimento circular que vai ser guiado pelo cotovelo, mas você vai manter o seu polegar preso aqui no espelho. Então, estou beliscando a primeira corda. Opa, caiu aqui. A espalheira estava um pouquinho solta, né? Então, o violino, nós temos aqui as 4 cordas do instrumento. E vou desenhar aqui para a gente ter. Aqui nós vamos ter essa peça aqui, mais escura, que é representada por essa parte aqui, que fica no início do espelho. Essa madeira um pouco levantada, nós chamamos de pestana. Então, é onde as cordas vão se apoiar, a pestana. Então, a pestana está desenhada aqui. E nós temos, então, as seguintes cordas. A primeira corda, a segunda corda, a terceira corda e a quarta corda. As cordas, a primeira corda chama-se Mi, a segunda é a Lá, a Ré, terceira corda, e Sol, a quarta corda. Lembrando que no violino e nos instrumentos de cordas friccionadas, as cordas são numeradas sempre com algarismos romanos, né? Então, é por isso que nós já colocamos ali em algarismos romanos, numerais romanos. E nós temos, então, essas seguintes cordas. Corda Mi, a Lá, a Ré e a Sol. Um pouco desafinada, porque soltou a minha cravelha antes, né? Então, Mi, Lá, Ré e Sol. Então, agora vamos tocar pizzicato nelas. 1, 2, 3, relaxa a cabeça, deixa descansar o peso. Não perca nunca o eixo, nada de fazer isso e isso com a cabeça. Deixa o polegar na ponta do espelho, toque 2 centímetros para dentro do espelho na corda Mi, em Coca-Cola. Coca-Cola. Mi, 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 Mi. Segunda corda, corda Lá. 1, 2, 3, 4. Coca-Cola. Lá, 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 Lá. Corda Ré. Ré, 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 Ré. E corda Sol. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa é a técnica do pizzicato, para você poder treinar e conhecer, então, as cordas do seu instrumento. Primeira corda é a mais fininha e depois ela vai engrossando. A última corda, a corda Sol, é a corda mais grave do seu instrumento, né? Então, e agora vamos finalmente juntar o arco com o instrumento. O arco com o instrumento. Já sabemos como vamos colocar o instrumento no ombro, já sabemos como vamos segurar o arco, e agora vamos colocar, então, o arco nas 4 cordas. Vamos começar com a primeira. Coloque aqui na região do talão, que é o início do arco. O arco se divide em 3 regiões, principalmente. Aqui o início é o talão, aqui o meio e aqui a ponta. Coloque o arco no talão, aqui na primeira corda. E pode puxar, então, 4 vezes. 1, 2, 3,
4. Pausa, pausa, pausa. Na pausa, cheque a sua posição. Veja se o X está acima da vareta, se o dedo mínimo está curvo em cima da vareta, se o polegar está curvo, não entalado dentro da castanha, mas entre a castanha e a vareta. Vamos fazer mais uma vez? Primeira corda, Coca-Cola. Mi, 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 mi. Pausa, pausa, mude para a corda Lá, segunda corda. Mas evite tirar o arco da corda. Simplesmente encoste na corda Lá. Suba o cotovelo para a corda Lá. Para cada uma dessas cordas, há uma posição desse cotovelo. Para a primeira corda, o cotovelo está aqui, bem próximo do tronco do nosso corpo. Na segunda corda, o cotovelo vai subir um pouco. Na terceira corda, mais ainda. E na quarta corda, o cotovelo está aqui em cima. Então, quarta corda, terceira, segunda, primeira. Tocamos já na primeira, vamos subir com o cotovelo até a segunda corda e puxar 4 vezes. Pausa, pausa, pausa mais uma vez. Pausa, pausa. Vamos subir para a corda Ré. Suba o seu cotovelo para a terceira corda. Corda Ré. Pausa, 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 Ré. E, por fim, vamos subir o cotovelo mais uma vez. Opa, desculpem. Caiu mais uma vez essa espalheira aqui. Suba o cotovelo até a quarta corda, a corda Sol. Pausa, 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 mais uma vez. E assim, você poderá fazer todos os ritmos aprendidos. Coca-Cola, Fanta, Guaraná, Coca-Fanta, Fanta, Guaraná, e assim trabalhando em todas as cordas. O que é importante? Para cada corda, temos uma posição de cotovelo. Primeira corda, segunda corda, terceira e quarta corda. Quando você for mudar entre uma corda e outra, não faça soar nenhum tipo de ruído. Simplesmente levante o cotovelo e a mão, e todo o sistema da mão vai seguindo e subindo e descendo nas cordas. Quando formos tocar, estique o braço para frente do corpo, na linha média do corpo, e realize movimentos de pronação e supinação. Agora, eu vou convidar a Ana Júlia para a gente terminar a nossa aula com um exercício muito legal. Nosso exercício de hoje vai ser um exercício de tonificação, ou seja, de fortalecimento da nossa musculatura. E aí eu vou pedir para ela, então, pegar o violino dela sem abrir a caixa, tá? Só um instantinho. Pode pegar a caixa de violino. Muito bem. Quanto tempo? 38 minutos. Hã? 38 minutos. Tá. Então, agora nós estamos com as nossas caixas de violino. Vamos tomar muito cuidado para não deixar cair no chão, certo? Nós vamos fazer 2 exercícios que foram ensinados dentro da metodologia do Paul Holland. O Paul Holland é aquele grande pedagogo e já falamos em uma dessas nossas aulas anteriores. Esses 2 exercícios são conhecidos como a marcha das caixas. E nós vamos, então, marchar com as nossas caixas, fortalecendo a musculatura dos braços e ombros. O primeiro exercício, eu vou mostrar aqui, depois deixei a caixa no chão, a Ana Júlia vai me ajudar. Vamos mostrar as palmas da mão para o teto, assim, ó, e com os braços esticados.
Não pode deixar cair assim, ó, o cotovelo não pode se dobrar. Temos que manter, então, as palmas da mão sempre esticados. E com as palmas da mão esticada, pode esticar. Isso. Eu vou colocar a caixa aqui perto aqui no braço, não no antebraço. Não pode dobrar o braço, ó, não pode dobrar, tá vendo? Tem que manter ele esticado. Estique o braço. Olha só, esticando os braços e colocando a caixa perto do ombro. Não pode deixar dobrar, assim não vale, tá? Tem que deixar assim. Ao mesmo tempo, nós vamos bater os pés no ritmo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? E agora, para completar, nós vamos fazer um exercício que vai ser o seguinte. A Ana Júlia vai ficar atrás de mim. Fica aqui, na fila. Estica o braço. Muito bem. E nós vamos, então, marchar em torno dessas duas estantes. Essa daqui e essa daqui que está atrás. Nós vamos dar a volta em torno das estantes. Vamos esticar aqui os braços. Estica, mostra a palma para o teto. Tá bem? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem que andar em volta dessas estantes, batendo os pés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Acabou. Tudo bem, Ana Júlia? Não. Não? Tá cansada? Já tá cansada? Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou deixar minha caixa aqui do lado. E a Ana Júlia vai me ajudar a fazer esse exercício mais uma vez. Pode ser, Ana Júlia? Estica os braços para cima. Vou colocar aqui. E ela vai bater os pés andando em torno da estante, certo? Vai vir para cá assim, ó. Aí vem, dá uma outra volta e para aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou tocar aqui a música da Marcha ao Soldado, do Marcha ao Soldado. E ela vai bater os pés, tá? Vamos batendo os pés primeiro. 1, 2, 3, pode andar. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Isso, muito bem. Pode relaxar, deixa aqui no chão. Vamos soltar os braços assim, ó. Ó, fica de frente para a câmera. Não, vem cá. Do lado, do meu lado, ó. Faz assim. Estica para frente. Salta aqui. Mexa os ombros. Isso, muito bem. Agora nós vamos fazer o segundo exercício da marcha dos cachos, certo? Aqui o seu violino, vou pegar o meu. O segundo exercício é segurar a caixa com muito cuidado nas duas extremidades, nas duas pontas, e esticar para cima da cabeça. A câmera não vai conseguir me mostrar mais. Ana Júlia, dá para ver. Olha, não pode deixar cair em cima da cabeça, certo? Tem que esticar o braço. Estica. Estica o braço. Muito bem. Vamos bater os pés? 1, 2, 3, 4. Aí, muito bem. Então, tem que dar agora a volta em torno da estante, batendo os pés e esticando os braços. Assim é mais confortável. Dá certo? Espera aí, me espera. Vamos lá, batendo os pés, hein? 1, 2, 3, 4. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Isso! Será que aguenta mais uma volta? Não aguenta? Só mais uma. Tá bom? Pode ser? Agora eu vou fazer o seguinte.
Se eu tocar mais rápido, você anda mais rápido. Se eu tocar mais devagar, você anda mais devagar. Pode ser? Então, vamos lá, hein? Estica o braço. Estica. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. Quartel pegou fogo, Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Isso, muito bem. Deixa no chão. Vamos agora segurar assim, acima da cabeça. Estica até o ponta dos pés. Solta. Solta aqui embaixo. Solta. Isso, levanta devagarinho. Relaxa aqui, mexa os ombros. Muito bem. Quando a gente faz esse exercício, a gente vai ficando cada vez mais forte. Vai aguentando o peso do instrumento. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Pratique esse exercício todo dia um pouquinho, porque fazendo assim, você vai tonificar a sua musculatura, você vai ficar mais preparado e o instrumento vai ficar no seu ombro sem você ficar sofrendo. Porque, muitas vezes, quando a gente não está preparado, vou mostrar aqui, se a gente não está preparado e o braço não foi preparado para tocar o instrumento muitas vezes, pode sentar lá, obrigada, Ana Júlia, muito obrigada. O instrumento, quando nós colocamos, às vezes começa a cair assim, ó. E o aluno começa, né, as pessoas começam a perder o seu alinhamento vertical. Isso não pode acontecer, né? Então, para que a gente não perca esse alinhamento vertical, para que os ombros e os braços sejam bem tonificados, esses exercícios do Paul Holland. Né? Vou escrever aqui novamente, para quem quiser conhecer a metodologia do Paul Holland. Opa. Ela vai nos ajudar, então, a fortalecer. O que é importante não pode dobrar os cotovelos e, quando esticar em cima da cabeça, não pode dobrar também os cotovelos. É necessário que a gente estique e deixe o peso da caixa. No começo, a gente sofre um pouquinho, né? Fica um pouco cansada, mas depois, com o tempo, você vai se acostumando e o exercício vai ficando mais fácil. Cada vez mais você vai conseguir fazer mais voltas e o corpo vai ficando mais forte e mais preparado, ok? Então, relembrando todos os elementos que nós aprendemos, deixa eu colocar aqui o violino. Falamos nessas aulas, nessas 4 aulas, sobre alinhamento do corpo, sobre alinhamento vertical, alinhamento horizontal, falamos sobre movimentos circulares do corpo, falamos sobre impulso e relaxamento, falamos também sobre a importância de se tocar de maneira relaxada, como nós aproveitamos o movimento circular em pronação e supinação. Falamos também sobre quando nós esticamos o braço e tocamos na ponta do arco, afastamos a mão e devemos, então, alinhar ela com a linha média do corpo e realizando movimentos de pronação no arco para baixo e arco para cima, movimento de supinação. Isso nos ajuda, então, a manter o ponto de contato do arco na corda para produzir uma bela sonoridade. Também falamos sobre como nós vamos posicionar a nossa mão, tanto na vareta, cuidando sempre da questão do indicador, desse X aqui, de como, quando realizamos movimentos de pronação e supinação, vemos que essa articulação ela vai se mexer e, ao mesmo tempo, realizar os movimentos em ritmos. Ritmos com semínimas, Coca-Cola, ritmos em mínimas, Fanta, mais devagar, e Guaraná, que é a mistura dessas duas figuras rítmicas, que é a semínima e a mínima.
Muito mais podem ser feitos e vocês podem, então, pegar outros métodos de ensino coletivo de cordas para dar continuidade aos estudos. Também trabalhamos com pizzicato e, no pizzicato, lembramos que o instrumento tem que estar bem posicionado, com o peso da cabeça descansando em cima do instrumento, o polegar colocado aqui, apoiado no espelho, realizando movimentos circulares com o cotovelo direito, tocar cerca de 2 centímetros para dentro do espelho, com a polpa do dedo em movimentos circulares. E assim você vai conhecendo a sonoridade das cordas e realizando também o pizzicato. Depois, por fim, tocar com arco em movimentos de pronação e supinação. Então, esses foram os nossos conteúdos das nossas aulas iniciais e depois espero que vocês sigam estudando com os outros métodos e sigam sempre cuidando da questão da postura, do equilíbrio e do relaxamento, porque é muito importante para a nossa saúde. Eu vou chamar aqui a Ana Júlia para a gente se despedir aqui e agradecer a participação dela. Muito obrigada. Ana Júlia, você foi fantástica, uma ajudante e tanto. Espero que vocês tenham curtido e, com certeza, queremos ver todo mundo estudando muito violino e, principalmente, aqui, né, junto com a gente. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau.